Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? Deixa eu me arrumar aqui para fazer essa chamada. E aí, pessoas? Eu esqueço. Aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, senhor Felipe, tá joia? Vamos fazer nossa chamada? Deus me livre, Arthur. Misericórdia, quero não. Um bom dia normal já é suficiente para mim. Nossa, Gustavo, bom demais. Eu te invejo nesse momento. Tô com a mão fria aqui, que você não tem ideia. Deixa eu já marcar a presença de vocês, pessoas. O Gustavo, já vou colocar do Felipe, do Arthur. Peraí, cadê? Ah, Arthur. O que mais eu vi aí? Vi a Gabriela. Cadê? Gabriela. O Tiago e a Camila. Vamos passando o nome, queridos. Tiago. Sara. Gidson. Rayane. Dona Yasmin. Tiago, já coloquei. Tiago. Yara. Dona Bianca. Inclusive, Bianca, eu queria te agradecer pela postagem. Amei. De verdade, de coração. Você não imagina o bem que me fez aquilo. Maria Elisa. Que mais? Casey. João Vitor. Que mais? Eduardo. Mais alguém que eu não tô falando o nome? Tá no Instagram dela, Gustavo. Eu vi, Bianca, e um dia, sinceramente, que eu estava assim, muito triste, desmotivada, tava pra baixo mesmo, sabe? Assim, cansada, né? Tava bem chateadinha. E aí, quando eu vi, Bianca, pareceu que foi assim uma injeção de ânimo, sabe? Então eu queria te agradecer de coração. Maria Eduarda Mendes, Maria Eduarda Gomes, marquei, meu amor. Marquei João Vitor, Ana Carolina, Isabela. Mais alguém? Não, Gustavo, ela postou, ela fez uma postagem mesmo no Instagram dela. No feed, no feed. Mais alguém, pessoas? Não, gente, tem que ser palmas para todos nós, de verdade, porque só cada um de nós sabe a dificuldade que a gente tá passando, né? Assim como não tá fácil pro lado de cá, assim, pra mim, pra nós professores, eu tenho certeza absoluta que também não tá fácil pra vocês. Então, todo mundo merece palma, porque a gente tá fazendo um esforço absurdo, sabe? Todos os dias. Júlia Tavares, só a gente sabe o que a gente tá enfrentando, não é verdade? João Vitor Borba, já coloquei. Kevin também coloquei, deixa eu ver, coloquei. Acho que foi todo mundo agora, né? Todo mundo. Deixa eu só conferir a Júlia. Júlia Tavares tá aqui, Júlia Neres também. Tá certo. Tá certo. Então, pessoas, vamos conversar aqui um pouquinho? Deixa eu só passar alguns avisos. Eu vou desativar vocês um segundo, porque eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Pera, a menina superpoderosa é a Júlia, né? É a Júlia? Júlia Mello? É? Me conta. Acho que é a Júlia mesmo, não é? Marquei, Arthur. O seu eu marquei. Só falta saber se é a Júlia Mello mesmo. Eu toda vez esqueço. Tenha paciência comigo. É. Valeu, Gustavo. Valeu. Pessoas, então tá. Vou fingir que não vi o comentário do Arthur, que é um absurdo. Ele já vou marcar a sua presença também, tá, meu amor? Eu vou desativar vocês aqui um minuto, porque é sério o que eu tenho para dizer. Deixa eu só marcar a presença da Ebele, porque vocês viram que minha memória tá valendo nada. Então, seguinte.
Vocês já estão cientes de que essa semana a gente não vai ter nenhuma postagem na plataforma, certo? A única postagem que eu vou colocar lá são das gravações das lives, tá? Então hoje eu vou fazer uma postagem lá, mas é a gravação dessa live. Mesmo que ela esteja salva no IGTV, eu gosto de postar lá na plataforma porque eu acho que fica mais fácil de você, de você manter aí a sua rotina, tá? Então eu vou colocar lá. Claro que você só vai assistir se você tiver dúvida, se você perdeu alguma parte da explicação e quer rever, se você deixou de copiar alguma coisa, tudo bem. Fora isso, essa semana não tem nenhuma postagem na plataforma da minha parte. A gente está fazendo isso para que vocês consigam se organizar, né? Então é mais uma tentativa para que todo o material de vocês esteja em dia, lista, caderno, as tarefas, tá? No final de junho, vocês também foram avisados de que a gente vai fazer uma avaliação. Como simulado, essa avaliação não vai valer nota, tá? É mais assim, uma avaliação de como foi o andamento do conteúdo, né? Para saber o que ficou, o que não ficou, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. Mas eu acho que o Paulo já deu todos esses recados para vocês, né? De extrema importância que vocês sejam honestos com a avaliação, para a gente ter ideia e conseguir bolar mecanismos para compensar esse tempo, né, que a gente passou pelo estudo à distância, tá? Então a gente precisa consertar o que não ficou muito bem. E aí a gente só consegue saber o que não ficou muito bem se você for honesto na sua avaliação, tá? Deixa eu te contar como vai ser a minha avaliação. Na minha, vai cair simplesmente equações do segundo grau, nada além disso. Equações do segundo grau somente, tá? É uma avaliação de 10 questões e não para facilitar, mas assim, eu sei que vocês vão fazer o negócio com o caderno e o livro do lado. Então, eu já vou falar, já tá liberado, eu inclusive sugiro que vocês façam a avaliação sob consulta, com o livro e o caderno do lado. Porque a minha avaliação, eu estou elaborando cada uma das questões. Então, eu estou fazendo questão por questão, não estou tirando de lugar nenhum, não estou copiando de lugar nenhum. Os exercícios que eu pego de algum lugar, tipo do Enem ou do livro de vocês, eu estou modificando. Então, não tem nenhuma questão repetida, tá? Assim, eu mudo a pergunta, eu mudo um número, eu mudo alguma coisa nessas questões. Por conta disso, vocês podem fazer sobre consulta. Já sugiro, inclusive, que vocês não percam tempo pesquisando a questão na internet. Se você for pesquisar, você só vai perder tempo, tá? Mas o caderno e o livro tá liberado. Inclusive, a calculadora também tá liberada, tá? A calculadora está liberada. Pensando nisso, eu tô elaborando essas questões com todo o carinho do mundo. Brincadeira. Assim, não tô colocando as questões mais difíceis por conta disso, não, tá? Mas eu quero que vocês tomem muito cuidado, assim, que vocês prestem muita atenção, que vocês confiram no caderno de vocês se a matéria tá toda completa, porque vocês vão precisar disso para fazer a avaliação, já que é sob consulta. Quero que vocês se baseiem nas aulas, tá? Nas aulas para estudar. Vou marcar direitinho o conteúdo, quais são os capítulos, quais são as listas, quais são as páginas, tá? Vou marcar tudo isso. Por enquanto, vocês só precisam saber que é equações do segundo grau, tá? Vou ativar vocês de novo para ver se tem alguma dúvida. Essa prova, como eu disse, não vai valer nota, mas vocês já sabiam disso, eu imagino. Tem alguma dúvida sobre isso? A minha prova, eu tô imaginando, assim, eu tô supondo que vai ser depois do dia 24, tá? Pelo menos foi um pedido que eu fiz pro Paulo, e parece que vai dar tudo certo. Parece que vai ficar para depois do dia 24 mesmo. Então, é realmente no final de junho, tá? Até lá a gente vai fazer muito exercício, gente. Mas muito exercício, vocês entendem não? A gente vai começar com os exercícios de interpretação, né? Deixa eu ver aqui, Felipe, deixa eu marcar, aliás, o Felipe não, o Giovanni, né? Giovanni. Felipe, você não preocupa com isso não, Felipe. Não preocupa com isso não, você sabe por quê? Como eu te falei, a avaliação é sob consulta. Se for, assim, se for detectado que você não conseguiu aprender esses conteúdos, aí a gente vai criar uma alternativa, sabe? É por isso para isso que serve essa avaliação, tá? Pra gente poder identificar os problemas que vocês tiveram com os conteúdos e saber o que fazer depois, sabe?
Júlia, imagino que seja uma ou duas provas por dia. Pelo menos foi isso que eu entendi da conversa que o Paulo teve com a gente, tá? Eu estou imaginando que vai ser uma ou duas provas por dia. Até porque a prova vai ter 10 questões, tá? Sim, Yara, vocês fizeram prova de matemática no primeiro bimestre. Fizeram sim, tá? Tiago, não tenho essa informação para te passar de quando é que nós vamos voltar. Não faço ideia. Eu tenho, assim, uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que nós não vamos voltar logo, tá? Mas isso é uma opinião minha mesmo, tá? Minha mesmo. Eu acho que a gente não volta logo, não, tá? Mas eu não sei de nada, então. E foi como? Então, Yara, depois eu falo dessas provas, tá? Vamos ver como é que vai ficar? Tá bom? Porque a princípio a gente vai considerar essas notas, mas não sei, vai que a gente volta depois do terceiro bimestre, né? Então, relaxa, depois eu marco uma conversa com vocês para falar só sobre essas provas, tá? Vamos falar? Vamos começar? Não, Bianca, sobre o retorno das aulas a gente nem pode. Eu vi, Gustavo, aguenta aí. Sobre esse retorno, Bianca, eu não posso te adiantar nada, porque nem a gente sabe. Então, a gente não discutiu nada sobre isso, tá? A gente não tem ideia também. A gente tem que esperar aí as decisões, tá? Tem que esperar os decretos, tem que esperar a situação, né? Pra ver como que vai ficar, né? Até lá. Deixa eu só... Ô, Gustavo, você tá me falando sobre as fórmulas de produtos notáveis? Não vai cair não, tá? Mas eu vou anotar aqui pra você. Deixa eu virar minha câmera aqui. Giovanni, eu acho igual você. Eu tô com essa ideia aí também. Mas eu não posso afirmar nada, né? Deixa eu arrumar aqui. Eu vou colocar essas fórmulas aqui que o Gustavo pediu, as fórmulas de produtos notáveis, mas não vai cair na prova não, tá? Talvez vocês precisem usar em alguma questão, porque às vezes eu posso colocar no meio de uma equação do segundo grau, mas questões específicas sobre produtos notáveis, não, tá? Então, olha só, a gente viu, Giovanni não, Gustavo, a gente viu o produto da soma pela diferença, A mais B vezes A menos B, isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora eu desativo os comentários para você tirar print, tá? O segundo produto notável foi o quadrado da soma de dois termos. Então, aqui, ó, a gente viu A mais B ao quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente viu o quadrado da diferença de dois termos. Então, foi A menos B ao quadrado, que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, a gente viu os cubos, né? A gente viu A mais B ao cubo, que é o cubo da soma de dois termos. Isso aqui é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Depois a gente viu... Haja produto notável, hein, gente? Misericórdia. Depois a gente viu o cubo da diferença. Então, é A menos B ao cubo, que é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. E o último que a gente viu foi o quadrado da soma de 3 termos. Deixa eu pegar uma aqui. Foi o A mais B mais C ao quadrado. Haja fórmula, hein, gente? Isso é quadrado do primeiro mais quadrado do segundo. Gente, isso aqui é importante até todo mundo ter no caderno, né? Porque, inclusive, eu falei para vocês fazerem esse resumo.
Porque, como eu falei, não vai ter questão específica sobre isso, mas pode aparecer em alguma equação. Então, aí você vai precisar da fórmula, né? Então, é mais 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Pronto, foram esses. Vou desativar os comentários aqui para vocês poderem tirar print ou copiar, tá? Com licença. Pronto. Aí, Gustavo, são essas fórmulas. Pessoas, copiem também, tá? Deixa aí numa folhinha. Quem não tiver o resuminho, eu pedi, inclusive, para vocês copiarem todas essas fórmulas numa folhinha e usarem a folhinha para consulta. Então, vai que na avaliação cai uma formulazinha dessas, né? Se você tiver isso aqui anotado, já ajuda bastante, né? É muito importante que todos vocês tenham esse resuminho aí no caderno, tá? Tudo bem? Lembrando que a única fórmula em que você carrega o sinal de todos os termos é essa daqui, ó. Então, se um desses aqui for menos, você vai jogar na mesma fórmula. Mas, por exemplo, se aqui for um menos, aí ao invés de colocar B na fórmula, você coloca menos B. Ao invés de colocar C na fórmula, você coloca menos C. Aí, esses sinais que estão aqui vão trocar. Nas outras fórmulas, a própria fórmula já te dá o sinal, tá? Deixa eu voltar com os comentários. Se vocês precisarem de mais tempo para copiar, vocês me avisem, tá? Eu gostaria, pessoas, na live de hoje, a gente tem 20 minutinhos, né? Eu gostaria de fazer os exercícios, aliás, o exercício, quer ver? Deixa eu até achar ele aqui. Deixa eu consultar a página só um minuto. Aquele de completar quadrados, o 11 da página 81. Eu tava pensando da gente fazer ele hoje, porque a gente não corrigiu, né? Eu deixei para corrigir essa semana. Podemos começar por ele ou vocês têm alguma dúvida antes desse exercício? Fala para mim. Vocês têm dúvida em outro exercício ou eu posso fazer a 11 logo? Deus não entendeu como é? Que a gente estava brincando quando pediu para emendar o feriado do carnaval. Bianca, tá vendo? Isso serve pra gente aprender, gente. Eu falo. Esse negócio, essa época toda aí é pra gente aprender. A gente reclama tanto, mas reclama tanto. Aí agora a gente tem que passar por essa para aprender a parar de reclamar, né? E dar valor nas coisas que importam de verdade. Então tá, então nós vamos para a página 81, tá? Abram aí, página 81. Nós vamos resolver 4 equações pelo método de completar quadrados, tá bom? O Antônio chegou, eu vou marcar a presença para você, Antônio. Então, nós vamos para a página 81, exercício 11, tá certo? Organizem aí, abram um caderno, vou só marcar a presença para o Antônio e a gente começa a fazer. Cadê o Antônio? Achei. Pronto. Vamos lá. Vamos parar de preguiça. Vou desativar vocês aqui porque eu tô a fim de fazer esse negócio logo. Se ficar dúvida, eu vou ativar os comentários assim que terminar a letra A, tá? E aí vocês me falam. Então, vamos lá. Na letra A, a equação é x ao quadrado mais 6x mais 2 igual a 0. Pessoas, no método de completar quadrados, a primeira coisa que a gente precisa fazer é comparar essa fórmula, essa equação, na verdade, o primeiro lado dela, né, com algum produto notável. Ou vai ser o quadrado da soma, ou vai ser o quadrado da diferença. Deixa eu mostrar para vocês. Ou vai ser essa fórmula aqui, ou essa de baixo. Para completar quadrados, só pode ser uma dessas duas fórmulas, tá? Aí, para decidir qual das duas a gente vai usar, eu falei para vocês observarem os sinais. Como na nossa equação eu tenho 2 sinais positivos, vai ser o quadrado da soma que eu vou usar. Porque o quadrado da diferença tem um menos, né? Então, eu vou usar essa fórmula aqui para fazer a comparação, certo? Como assim, então? Como assim eu vou fazer a comparação? Eu vou pegar o primeiro lado,
Aqui, ó, o primeiro membro da equação, vou pegar x ao quadrado mais o 6x, eu já vou escrever o 6 como sendo 2 vezes 3. Por que que eu já vou escrever como 2 vezes 3? Porque na fórmula do quadrado da soma, a gente tem isso aqui, ó. Mais 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. A gente tem isso. No termo do meio, a gente tem um 2 multiplicando. Então, eu fiz esse 2 aparecer aqui. Eu sujei meu esmalte. Então, eu já fiz esse 2 aparecer aqui. No lugar de 6, eu escrevi 2 vezes 3 para ficar parecido com a fórmula, certo? Aí, a gente vai comparar esses dois. Vamos ver. Primeira coisa que aparece aqui, ó, na fórmula que eu quero, é o a ao quadrado. Na fórmula que eu tenho, aparece o x elevado ao quadrado. Então, daqui a gente consegue concluir que o a é o x. Se o a é o x, aqui que a gente tem 2 vezes 3 vezes x, eu vou fazer a seguinte conexão, ó. O 2 eu vou comparar com ele mesmo. Pela posição dos termos, o a seria 3, mas eu já sei que o a é x. Então, eu vou colocar que o a é x e o b é 3. Por que que eu posso fazer essa troca? Porque aqui a gente tem uma multiplicação, né? Na multiplicação não importa a ordem, não é isso? Então, eu sei que essa fórmula aqui de cima, essa daqui, ó, ela é a mais b ao quadrado. Certo? Eu sei disso. Agora, na minha equação, o a está representado pelo x e o b está representado pelo 3. Então, eu vou fazer esse lado aqui, essa formulazinha, essa expressãozinha, eu vou fazer virar algo parecido com isso, sendo o a x e o b sendo 3, certo? Para esses valores, a nossa fórmula, essa fórmula aqui, ó, ficaria a ao quadrado, então x ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b, ficaria 2 vezes x vezes 3. Desculpem o cachorro. E b ao quadrado ficaria 3 ao quadrado. Só que 3 ao quadrado é o quê? É 9. Aí você vai comparar isso aqui, que é o ideal, com isso aqui, que é o que você tem. A gente tem tudo parecido, menos esse último termo, que eu tenho 2, mas na verdade eu quero que ele seja 9. Para o 2 virar 9, você tem que acrescentar 7. Concorda comigo? E aí, se eu acrescento 7 desse lado da equação, eu tenho que acrescentar do outro também. Então, o que que acontece? Voltando aqui na equação de verde, ó, como que ela fica? Ela vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0 mais 7, que dá 7. Só que x ao quadrado mais 6x mais 9 é isso aqui, onde a é x e b é 3. Então, eu posso escrever esse lado da equação como sendo x mais 3 ao quadrado. Então, a gente tem essa equação aqui. Vou ativar os comentários para ver se teve alguma dúvida. Vou esperar um pouquinho, vocês me falam se até aqui teve dúvida ou não, tá? Fala para mim. Se até aqui vocês conseguiram chegar, ou se vocês não entenderam alguma coisa que eu fiz daqui para cima, não acabou a equação, tá? A gente tem que fazer mais algumas coisas aí. Eu só quero saber se até aqui ficou ok. Enquanto vocês me falam, eu vou tomar uma aguinha, que eu já tô com a garganta seca. Professora, faz desenhando. Posso fazer desenhando. Deixa eu só terminar de resolver ela desse jeito, Antônio. Ou pelo menos essa letra A. Aí a outra eu faço desenhando, tá? Professora, volta nas duas últimas equações de verde. Volto, Bianca. Seguinte, Bianquinha. Ó, deixa eu subir aqui para ficar mais fácil. Bianca, olha só. Quando a gente fez a comparação entre as duas equações, entre essa de verde aqui, esse lado da equação verde, e a equação do produto notável, nós descobrimos que A é x e B é 3.
Mas, nesse produto notável, se o A é x e o B é 3, a gente fica com isso, ó. E não é isso que eu tenho. Eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 2. Com essa comparação, a gente fica com x ao quadrado mais 6x mais 9 e não 2, tá vendo? Então, a gente pensa o que que falta aqui para esse 2 virar 9. E o que falta é o 7. Para o 2 virar 9, a gente precisa acrescentar 7 nele, né? Só que em uma equação, se eu acrescento 7 de um lado, eu preciso acrescentar 7 do outro. Aí, essa equação de verde vira essa, x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 7. Então, o que eu fiz para achar essa primeira equação? Eu voltei nessa e acrescentei 7 dos dois lados, tá? Por que eu fiz isso, Tiago? Porque agora, esse aqui, ó, é um produto notável. Esse que tá aparecendo agora, tá? Esse que tá aparecendo de verde aí. Isso aqui é um produto notável. Qual produto notável é isso? É o quadrado da soma de dois termos. Isso aqui que tá aparecendo para vocês pode ser escrito como sendo x mais 3 ao quadrado. Se você não acredita em mim, aplica na fórmula que você vai ver. X ao quadrado, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, daria 6x, mais o quadrado do segundo, que daria 9, certo? Então, eu fiz esse negócio de acrescentar 7 dos dois lados para poder transformar o primeiro membro em um produto notável. Só que, se eu acrescento 7 de um lado, eu tenho que acrescentar do outro, né? Então, onde aparecia 0, agora que eu acrescentei 7, tem que aparecer 7. Então, nós temos essa igualdade aqui. Bianca, as equações de completar quadrados são resolvidas assim mesmo, tá? Todas dessa forma, tá bom? Então, se o x mais 3 ao quadrado é 7, vamos pensar o seguinte. Qual é o número? Vou tampar aqui dentro do parênteses para isso não confundir vocês. Qual é o número que a gente eleva ao quadrado e dá 7? Fala aí para mim. Quais são os números, né? Porque tem mais de um. Quais são os números que eu elevo ao quadrado e o resultado disso é 7? Diz pra mim. Vou esperar. Aguenta aí, Eduardo, só um minutinho. Gente, responde aqui pra mim. Vamos? Presta atenção em mim. Eu quero saber qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 7. Tem outro jeito de fazer mesmo, Eduardo. Já já eu vejo se é esse, tá? Isso, é o raiz de 7 ou então o menos raiz de 7. Isso mesmo, a Júlia falou certinho. Então, aqui, ó, eu tô elevando um número ao quadrado e o resultado tá dando 7. Esse número só pode ser raiz de 7 ou menos raiz de 7. Quem a gente está elevando ao quadrado nessa equação é o x mais 3. Então, nós temos que ou o x mais 3 é raiz de 7, ou o x mais 3 é menos a raiz de 7. A gente tem essas duas opções. Isso, é isso que o Antônio disse também. Raiz de 7 menos raiz de 7. Agora, vem nessa equação primeiro. Se o x mais 3 é raiz de 7, então o x só pode ser raiz de 7 menos 3. Se o x mais 3 é menos raiz de 7, então o x é menos raiz de 7 menos 3. Esses dois resultados que nós encontramos são o x1 e o x2 da nossa equação de segundo grau. Então, lá no conjunto solução, a gente colocaria esses dois, menos raiz de 7 menos 3 e raiz de 7 menos 3. Beleza? Fala pra mim se teve dúvida nisso. Antônio, eu falei pra você que eu ia fazer desenhando, mas eu acho que não vai dar tempo da gente fazer outros, tá? Eu prefiro, assim, pra não confundir, eu não ter que fazer nada correndo, fala pra mim primeiro se teve dúvida nisso, eu explico esse aqui o tanto que precisar, o quanto precisar, e aí se vocês acharem mais fácil a maneira do desenho, amanhã eu mostro ela.
tá? Eu não quero fazer nada com pressa, porque senão confunde mais ainda vocês. Tiago, não vai ter na prova uma questão específica para você resolver uma equação de segundo grau através de completar quadrados. Mas eu posso fazer perguntas sobre o método, tá? Eu não vou dar uma equação para você e falar resolve completando quadrados. Não vou fazer isso. As equações que estiverem na prova você pode resolver pelo método que você quiser, tá? Tchau, Yara, vai com Deus, Flor. Mas então, completando o que eu estava dizendo para o Tiago, eu posso fazer perguntas sobre esse método, tá? Posso sim. Tudo bem, pessoas? Gostou mais? Pois é, Júlia, eu também gosto mais assim, eu consigo raciocinar melhor assim. Consigo raciocinar melhor assim. O desenho me deixa um pouquinho, sei lá, bugadinha. Tá? Mas tudo bem, pessoas, sem problemas aqui. Eu não vi a pergunta do Thiago, gente. O que o Thiago tinha perguntado? Se não vai ter na prova, mas eu acabei de responder, né, Thiago? Pode ter na prova sim, tá? Alguma pergunta sobre essa letra A? Não? Olha que eu vou fazer a B. Vou tentar fazer correndo a B aqui, então, já que vocês não vão perguntar. Eu vou fazer a B correndo. Pois é, tô percebendo isso, Arthur. Tô percebendo isso. Vamos lá. Na letra B, a gente tem x ao quadrado menos 10x mais 14 igual a zero. Bom, observando os sinais, isso aqui vai ser parecido com o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu vou comparar a primeira parte da equação aqui, ó. Vou pegar o x ao quadrado menos 10x mais 14 e vou comparar com a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Eu vou comparar com esse produto notável, porque é esse aqui que tem um sinal de menos e um de mais. Comparando esses dois, a gente descobre que o x está no lugar de a, né? Eu posso escrever esse 10 como sendo 2 vezes 5, então se eu fizer isso, o 10x vira 2 vezes 5 vezes x. E aí, como eu já descobri que o a é x, ó, se o a é x, então o b só pode ser 5. O b só pode ser 5. Eu vou pegar esses valores e substituir nessa fórmula aqui, tá? Pegando esses valores e substituindo nessa fórmula, a gente fica com x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 5, que é 10x, mais 5 ao quadrado, que é 25. Ó, essa aqui é a ideal. Porque se essa fórmula aqui que eu tô mostrando agora com a canetinha, se essa fórmula é a menos b ao quadrado, eu posso dizer que essa aqui de baixo é x menos 5 ao quadrado. Essa daqui é a ideal, essa daqui eu consigo transformar em produto notável. Agora, não é essa a fórmula que eu tenho na equação. A fórmula que eu tenho na equação é x ao quadrado, igual aqui, menos 10x, igual aqui, só que eu tenho mais 14, e eu não quero mais 14, eu quero mais 25. Para esse 14 virar 25, eu tenho que acrescentar certo termo. Que termo é esse? 11. Para o 14 virar 25, eu preciso vir nesse 14 e aumentar nele 11 unidades. Só que se eu faço esse acréscimo de 11 unidades em um lado da equação, eu sou obrigada a fazer do outro também. E aí, com esses acréscimos, a equação que a gente precisa resolver vira x ao quadrado menos 10x mais 25 igual, não a zero, mas a 0 mais 11, que dá 11. Aí, ó, esse lado da equação
é esse produto notável agora. Então, a gente tem que x menos 5 ao quadrado é 11. Aí, a gente vai naquela pergunta. Eu vou ativar vocês aqui. Aí, a gente volta naquela pergunta. Aqui, eu tenho um termo ao quadrado e o resultado disso está dando 11. O número que eu elevo ao quadrado e dá 11 é o raiz de 11 ou o menos raiz de 11. Então, eu vou colocar aqui que x menos 5 é raiz de 11, ou então, esse x menos 5 é o menos raiz de 11. Se tiver dúvida, vocês podem ir mandando, tá? Se o x menos 5 é raiz de 11, então o x é raiz de 11 mais 5. E se o x menos 5 é menos raiz de 11, então o x é menos raiz de 11 mais 5. Opa, pera. Ah, tá certo. Certíssimo. Aí, no conjunto solução, eu vou colocar esses dois valores. Então, menos raiz de 11 mais 5 e raiz de 11 mais 5. Últimas chances para tirarem as dúvidas, me contem, que eu tô quase indo embora. Então, resolver por Bhaskara, Gustavo, daria o mesmo resultado, sim, tá? É por isso que na prova eu não vou pedir para vocês resolverem por nenhum método específico. Você pode resolver pelo que você quiser, tá? Porque vai dar o mesmo resultado mesmo. Agora, eu repito aquilo que eu falei pro Thiago. Eu posso fazer alguma pergunta sobre o método em si, tá? Mas não vou pedir para você resolver equação nenhuma especificamente por esse método. Você pode ficar sossegado, tá? Não vai cair nada falando assim, resolve tal equação completando quadrado. Isso aí não cai, de forma alguma. Tá de boa? Amanhã, então, queridos, eu faço a C e a D desse exercício. E aí, depois de fazer essas duas, a gente já passa para exercícios de... Ah, essa que era a pergunta do Thiago? Pois é, eu não tinha visto, ainda bem que você respondeu, Thiago. Amanhã, a gente faz a C e a D desse exercício e depois eu passo... Aí, tá vendo? Eu me confundo aqui com os comentários. Mas aí, depois de fazer a C e a D, eu passo para exercício de interpretação, tá? Bianca, tenta fazer esses dois que nós fizemos aqui, tá? Porque você vai ver que é prática. É prática. Deixa eu ver o Eduardo. Professor, o B da equação eu sempre vou poder dividir por 2? Eduardo, se não der para dividir por 2, não compensa fazer completar quadrados, tá? Se você perceber que o B da equação não pode ser escrito como 2 vezes alguém, ou seja, não dá para dividir por 2, né? Aí completar quadrados não vai ser conveniente. Dá para fazer? Dá, mas vai dar trabalho, tá? Então, é bom usar esse método só quando o B é um número par, tá bom? Beijos, pessoas, fiquem com Deus, estudem bastante, coloquem as tarefas em dias e apareçam amanhã com dúvidas, combinado? Beijo, beijo, até a próxima!